Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para te dar as boas-vindas em mais um culto da vitória, um culto tão abençoado que tem assim edificado a nossa fé, edificado as nossas vidas, e eu sei que hoje não vai ser diferente, então fique conectado até o final conosco, que Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você. Então sejam bem-vindos a esse culto da vitória. Envie esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração de cada uma dessas pessoas que estarão conectadas aqui conosco. Vamos louvar ao Senhor com alegria e eu já volto para darmos continuidade ao nosso culto. Deus abençoe. Os povos se curvam
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pai. Nós agradecemos muito ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pela fé, por tudo que o Senhor ainda vai estar fazendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, você pode dizer graças a Deus. Nós estamos em mais um culto da vitória, chegando aí o finalzinho da semana. Espero que a sua semana tenha sido boa, tenha sido excelente, e agora vamos edificar, né, a nossa fé através desse culto, através da ministração da palavra de Deus. E chegou o momento de ofertarmos. Eu quero ler um versículo com você, que está ali em Provérbios, no capítulo 11, no verso 25, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui nós percebemos uma grande chave para sermos prósperos, e a Bíblia diz que a chave para a prosperidade é sermos generosos. O generoso prosperará. Então a generosidade, ela abre caminho para a provisão de Deus, para a prosperidade de Deus em nossas vidas. Então, querido, não abra mão de expressar a sua generosidade. Não abra mão de devolver o seu dízimo, de devolver ofertas generosas, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo, Deus, de plantio, um tempo onde nós temos a oportunidade de expressar a nossa generosidade, para que possamos continuar prosperando, continuar crescendo em todas as áreas. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo suprimento de todas as nossas necessidades. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós declaramos que o Senhor continuará nos sustentando. Pai, nós louvamos o teu nome, somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Então faça isso agora. Você pode usar o nosso QR Code fazendo uma transferência, ou se preferir amanhã ou ao longo da semana uma transferência bancária, um depósito, mas não abra mão de exercer, não é isso? De praticar esse princípio tão precioso para as nossas vidas. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos aqui mais uma vez para esse culto da vitória, esse culto que a gente consideramos um culto que tem nos abençoado e que Deus tem feito milagres. Amém? Pelo menos na minha vida tem sido, né, irmão? Não sei se você tem dado testemunhos, mas eu creio que Deus
Ele é poderoso e tem agido da sua forma. Amém? Na vida daquele que crê. Você que está em casa, né? Que Deus possa estar agora abrindo teus olhos espirituais, ampliando a sua mente também, para que possamos juntos meditarmos nessa palavra, né? E juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus, que é rica, né? E que é eficaz para as nossas vidas, porque sem ela é impossível viver nesse mundo. Amém, queridos? Nós sabemos da importância que temos de estar meditando, de estar buscando respostas de Deus através da palavra. E no culto da vitória eu costumo trazer sempre mensagens que nos edificam, que nos encorajam, e tenho certeza que isso faz parte do reino de Deus. Amém, querido? Faz parte nós estarmos compartilhando um para com os outros a palavra de Deus. Não sou nenhum pregador, né, expert, como dizem por aí, mas graças a Deus eu me coloco à disposição do Espírito Santo, me coloco à disposição do nosso Senhor, para que Ele possa me usar da maneira que Ele quiser. Amém, queridos? Não vamos nos demorar muito, vamos entrar na palavra de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: como está a sua fé em Jesus? Eu coloquei esse tema porque nós vamos falar sobre fé e principalmente como nós temos crido, né, na palavra, temos crido nas profecias, né, que está escrito na palavra de Deus. Isso é algo que a gente precisamos trazer para as nossas vidas, no sentido de analisarmos, né, como está a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Então o tema da nossa mensagem é: como está a sua fé em Jesus? Isso serve para mim e para você fazer uma análise, né, fazer uma reflexão, para que nós possamos entender se nós realmente temos crido nas promessas do nosso Senhor. Em João capítulo 4, do 43 ao 53 é o que nós vamos ler. Amém, irmãos? João capítulo 4, é João o Batista, né? De 43 a 53. Que diz assim: depois daqueles 2 dias, né? Ele partiu para a Galiléia. E o próprio Jesus, ele tinha, né, afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa ou sua própria terra. E quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que ele fizera, né, em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 13h. E então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhes dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos os de sua casa.
E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Nós sabemos muito bem que estamos vivendo, em um tempo em que, infelizmente, as pessoas já não têm tido, fé ou acreditado nos milagres que Jesus é poderoso para realizar. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm tido uma certa frieza, uma incredulidade em acreditar na palavra de Deus, em acreditar que Jesus pode fazer um milagre, que Deus pode operar o sobrenatural. Mas, vendo esse texto, meditando nesse texto, eu pude ver, querido, que a palavra de Deus, ela é muito poderosa quando direcionada a uma pessoa que tem fé, que acredita, que vai atrás do seu milagre. Jesus, nesse capítulo de João, se você meditar nesse texto, eu estava meditando do capítulo 4, todo. A gente vê que Jesus, desde lá do capítulo 2, aonde ele foi para Caná da Galiléia, e ele operou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Depois Jesus continua a sua trajetória, passando por cidades, realizando sinais, realizando maravilhas. Jesus também, ele passou por Samaria e ali ele se deparou com aquela mulher samaritana. Naquela época, os judeus, eles não lidavam, com os samaritanos, eles não falavam, eles não cumprimentavam. Mas Jesus viu aquela mulher, Jesus ali conversou com ela, orientou, falou daquilo que ele era poderoso para fazer. Aquela mulher creu, e aquela mulher também, ela levou a palavra. Quando ela creu, ela falou para os seus irmãos lá de Samaria, e muitos irmãos delas também creram na palavra de Deus. O que eu quero trazer para mim e para você em relação a esse texto anterior? Eu não falei aqui sobre o texto anterior, não coloquei aqui, porque meditando nesse texto a gente começa a entender o porquê que Jesus, ele começou o seu ministério fazendo tantos milagres, e muitas pessoas ainda assim tiveram a dureza no coração. Na verdade, mais especificamente, os judeus, que naquela época eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era capaz de fazer tantos milagres. E chegando no versículo 43 em diante, a gente se depara agora com um homem, um oficial do exército, um homem que estava com seu filho doente, um homem que estava desesperado, um homem que estava buscando uma solução para a doença do seu filho que estava à beira da morte. E ele ouviu falar de um certo Jesus, ou falaram para ele, de Jesus, e ele foi ao encontro de Jesus, crendo que Jesus podia fazer um milagre na vida do seu filho. E nós precisamos também, queridos, trazer isso para a nossa vida, porque o homem que vive sem fé, ele não verá os milagres de Deus. Amém? Quando Jesus se deparou com aquela mulher samaritana, no texto anterior, no capítulo 4, e Jesus se identificou para ela como o Messias, aquela mulher estranhou que ele era o Messias. Jesus já tinha falado para ela que se ela bebesse da água, a água da vida, ela nunca mais teria sede, que a palavra poderia mudar a vida dela e que ela poderia ter uma vida transformada e tal. Mas quando Jesus se revela àquela mulher de verdade, ela acredita naquilo que Jesus falou.
Então a gente vê que há pessoas que vão aceitar a palavra de uma forma que ela vai se convencer de que realmente existe alguém que pode fazer um milagre na sua vida, que é Jesus. Amém? E aquela mulher, ela creu, ela acreditou e ela foi e falou para todos da sua cidade quem tinha feito aquilo na vida dela, o milagre na vida dela, e muitos também creram na palavra de Jesus. Mas quando esse homem, né, o oficial, ele veio ao encontro de Jesus, Jesus estava ali chamando a atenção dos judeus, que viam os sinais, que viram os milagres, mas ainda assim não criam. E Jesus chegou para eles e falou, né, mais uma vez, né, ele visitou, como no capítulo 46, e um versículo 45 diz assim: quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas, e eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. E mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, né, onde ele ouviu falar que Jesus tinha chegado. E o suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus estava falando já para os judeus. Disse-lhe Jesus, no versículo 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Olha o que Jesus estava falando para aqueles homens. E de repente chega o oficial, chamando Jesus, pedindo que ele fosse lá curar o seu filho. É interessante a gente buscarmos o entendimento dessa passagem, porque ao mesmo tempo em que Jesus chamava a atenção daqueles homens, que eles viam os milagres, viam os sinais, mas ainda assim não criam. Ou precisavam ver uma pessoa ressuscitar para crer. Amém? Tem muitas pessoas que são assim. Tem pessoas que você vai falar de Jesus para ela, às vezes ela está ali à beira da morte, e você fala que Jesus pode mudar a sua vida, que ela precisa crer, mas muitas vezes as pessoas endurecem o coração. Talvez ela pense assim, que nada. Eu trabalho com uma pessoa e muitas vezes ele questiona comigo algumas coisas, ele não é cristão, é claro, e ele fala assim, se Jesus existisse, se vocês tivessem mesmo Jesus na vida de vocês, por que vocês ficam doentes? Por que vocês morrem? Olha o questionamento dele. Por que a gente morre? Por que a gente fica doente? Porque nós somos cristãos, porque somos crentes, somos filhos de Deus. E ele entende dessa forma, que porque nós temos Deus, nós não podemos ficar doentes, não vamos morrer. Na verdade, nós não vamos morrer, né? Vamos morrer na terra, mas vamos viver eternamente, como a Bíblia diz. Amém? Isso é para aqueles que creem. Mas muitas pessoas, eles questionam porque nós como cristãos ficamos doentes, pegamos doenças, né? Muitas vezes adquirimos algumas enfermidades, mas aquele que crê que Deus é poderoso para mudar a sua vida e fazer o milagre, ele recebe o milagre. Mas tem pessoas que é difícil entrar isso no coração, e às vezes vai ser necessário que Deus opere o milagre na frente daquela pessoa para ela poder crer que Deus é poderoso para fazer isso. E muitas vezes eu e você também ficamos dessa forma. Às vezes nós esfriamos os nossos corações, passamos por algum momento de dificuldade e muitas vezes não entendemos que Deus pode fazer o milagre. Hoje mesmo eu posso testemunhar isso. Pela manhã eu estava aflito, né? Eu levantei, eu tinha algumas tarefas para fazer
e tinha que meditar nesse texto da palavra de Deus, que eu já tinha visto antes, mas tinha que formar essa mensagem. E eu estava aflito, eu estava preocupado, porque eu estava esperando uma resposta de um certo trabalho, e eu fiquei ansioso, e eu ali querendo falar com a pessoa, e a pessoa não me respondia, e eu ficando aflito, ficando ansioso. Foi quando eu me deparei com essa palavra e pensei, poxa, se eu creio em Deus, eu tenho que descansar nele, eu tenho que deixar ele agir, porque é ele que faz o milagre, é ele que abre a porta, é ele que opera o milagre em nossa vida. Então, por que eu estou ansioso? Por que eu estou talvez forçando uma barra com essa pessoa? Vou deixar Deus agir. Esse foi o meu pensamento. Isso foi de manhã. Aí eu comecei a fazer as minhas tarefas, depois fui meditar na palavra e tal. Aí, quando foi na parte da tarde, antes do almoço, né? Eu almocei por volta de 1h, chegou uma outra resposta, né, de um outro trabalho que eu estava esperando já um bom tempo atrás. E essa pessoa me ligou, né, que não era essa que eu estava tentando falar, e falou para mim, olha, Alberto, eu já confirmei, né, o serviço, você já está contratado para fazer o trabalho. Olha que bênção. Aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, obrigado, pois o Senhor é o Deus de milagre. E a gente fica preocupado, às vezes esquecemos que é Deus que opera o milagre. É Ele que se manifesta na nossa vida. A gente tem que crer, a gente tem que confiar naquilo que a palavra diz. Então a nossa fé, ela é capaz de mover as mãos de Deus. Foi o que aconteceu também na vida desse homem. Ele estava com seu filho doente, à beira da morte, e foi até Jesus, que era a solução para o seu problema. Chegando lá, ele pede para que Jesus o acompanhasse, para que fosse ver o seu filho e curar o seu filho. Mas Jesus falou, pode ir em paz, o seu filho não morrerá, seu filho viverá. Imagina, muitas vezes você também se depara em situações assim. Você vai até algumas pessoas que estão ali necessitadas, ou algumas pessoas vêm ao nosso encontro esperando algo de nós. E a gente precisa declarar palavras como Jesus fez aqui. Muitas vezes as pessoas vão chegar com problemas de beira de morte, de enfermidades incuráveis, de situações que aos olhos humanos é impossíveis. Mas se essa pessoa foi até você, e você é uma pessoa de fé, você precisa transmitir para essa pessoa que Deus é poderoso para poder agir, querido. Amém? E é verdade, a palavra de Deus, ela não mente. Ela é poderosa, ela faz com que o milagre se realize na minha e na sua vida. Então, se você declarar na vida da pessoa que o milagre vai acontecer, você fizer isso por fé, o milagre vai acontecer. E esse homem, ele tomou posse, ele acreditou na simples palavra de Jesus. Jesus nem falou muita coisa para ele, Jesus só falou para ele, pode ficar em paz, vá em paz, o seu filho viverá. Talvez ele esperava que Jesus fosse com ele lá para orar, né, para suplicar a Deus que o milagre acontecesse, mas não. Aquele homem se deparou com uma palavra profética e ele tomou posse. E quando ele voltou para a sua casa, ele viu que o milagre se realizou. Amém? Ele viu que o milagre se concretizou na vida de seu filho. Então, os seus servos também vieram ao seu encontro para falar, olha, o seu filho já está curado, já está bem, já está de pé. E ele perguntou ao servo que hora isso tinha acontecido, que foi por volta de 1h que Jesus declarou isso, né? E ele viu que o milagre se concretizou no exato momento que a palavra de Jesus foi declarada. Aleluia! Nós temos que crer, querido, que Deus é poderoso para realizar milagres. Deus é poderoso para transformar vidas.
Deus é poderoso para tirar você do fundo do poço e te colocar de pé. Deus é poderoso, querido, para te livrar da fornalha. Amém? Ele é poderoso, a gente precisa crer. Então nós já vemos mais milagres, né? Como hoje nós não vemos mais milagres como os relatados na palavra de Deus. É preciso nos apropriarmos da fé e principalmente no que a Bíblia diz, pois sem fé é impossível realizarmos milagres ou vermos os milagres se realizar. É preciso ter fé, é preciso acreditar. Então, como está a minha e a sua fé em relação à palavra declarada por Jesus? Jesus, ele nos ensina isso, e ele sempre ensinou isso aos seus discípulos, que a gente precisava praticar a fé, que eles precisavam praticar a fé, assim como nos tempos de hoje. Nós também precisamos praticar a fé, querido, porque é a fé que move a mão de Deus. Então, como está a sua fé em relação a isso? Nós temos que pensar, nós temos que analisar, por que não temos alcançado grandes milagres? Por que hoje em dia nós não temos visto os grandes milagres acontecer como relatados na palavra de Deus? Pessoas sendo curadas, né? Pessoas ressuscitando, pessoas sendo curadas, aleijados andando, amém? Cegos enxergando. Por que nesse tempo se realizava tantos desses milagres e hoje nós temos visto tão pouco? Será que é por causa da nossa pouca fé? Será? Vamos parar para pensar em relação a isso. Eu acredito que Deus, ele opera nas simples coisas. Deus faz simples milagres que a gente não percebe. Deus, ele, a cada dia que passa, ele nos dá livramento. Por isso devemos louvar a Deus todos os dias e adorar e agradecer a Ele por isso. Porque a nossa vida, querido, depende dEle. Tudo nós dependemos de Deus. Tudo, tudo. Se você disser que você faz algo por sua própria maneira, você está enganado. Porque para tudo nós dependemos de Deus. Se Ele não abrir a porta, querido, você não sustenta a sua família. Amém? Se Ele não te der saúde, você não trabalha. É ou não é verdade? Se Ele não fizer um milagre na sua vida, você não é curado. Se Ele não te der vigor físico, você não tem força para trabalhar. Você só vive desanimado. Então, para tudo nós dependemos de Deus. E os milagres se realizam na nossa vida no exato momento em que a gente começa a praticar essa verdade. Dependemos de Deus para tudo. E a fé, querido, é assim. A gente precisamos imaginar os milagres acontecendo. Precisamos pensar como homens de fé e mulheres de fé, para que o milagre se realize na sua vida e você alcance a sua vitória, para que você alcance a vitória que Deus tem prometido na sua vida. Amém? Então Deus é poderoso e vai realizar no tempo em que eu e você começarmos a praticarmos a nossa fé. E Ele não vai só realizar milagres na nossa vida, não. Ele também vai realizar milagre na vida daqueles que você estiver orando, que você estiver profetizando e declarando, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então vamos começar a buscar mais a Deus para que os milagres deles também se realizem nesses tempos. Quem não queria ver hoje, né, uma pessoa morta e você ali orar por ela e ver aquela pessoa ressuscitar? Mas Jesus fala que você tem que ter uma grande fé? Não. Jesus fala que a gente precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para declarar, né, ao monte, saia daqui, vá para lá, e isso acontecer. É claro que ele fala isso no sentido figurado, mas a gente precisa entender que a fé, ela precisa ser praticada conforme a palavra de Deus. Amém? Então nós iremos ver os milagres se manifestar se praticarmos fé. Enquanto as pessoas
elas não vê o milagre se concretizar, elas ficarão sem esperança, elas ficarão desacreditadas de tudo. Porém, quando o milagre acontece, né, ou elas veem isto acontecer, não só elas, mas todos ao redor, tanto a família quanto aqueles que viram a situação da pessoa, também crerão. E aí haverá salvação. Amém? Aí pessoas irão vir até Jesus porque elas crerão no poder de Jesus. Mas isso vai depender de mim e de você. Se somos discípulos de Jesus, fomos ensinados. Queridos, hoje Jesus não está mais aqui na terra. Hoje a gente sentimos a presença de Jesus, mas Ele está lá no céu. E Ele nos deu poder e autoridade para realizarmos as mesmas coisas que Ele fez. Amém? Então, não há desculpa para mim e para você. Se Jesus nos deu autoridade e poder para isso, a gente, ou seja, nós precisamos tomar posse. Precisamos acreditar. Precisamos ser firmes na palavra, em declarar sobre a vida das pessoas: olha, Deus vai curar o seu filho. E crer que aquele milagre vai acontecer. Nós precisamos declarar: Deus vai curar o seu filho da Covid, vai curar o seu irmão, a sua irmã. Deus vai levantar essa pessoa, Deus vai curar. E veremos o milagre, porque nós temos acreditado na palavra. E você não vai dizer para aquela pessoa: olha, isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra. É o nosso Jesus quem fala para que nós falamos isso. Aleluia! Então, tomamos posse, querido. Vamos praticar a fé que move montanha, a fé que faz o morto ressuscitar, amém? A fé que faz aquele que está com câncer ser curado. Aleluia, Deus é poderoso para isso. A fé que faz portas se abrir, querido. A fé que vai trazer promoção no seu trabalho, na sua faculdade. Oh, aleluia, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Basta acreditarmos e tomarmos posse da palavra. Aí você às vezes fala assim: poxa, mas eu já orei tanto por tal situação e não vi nada acontecer. Continue orando. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Não somos nós. Amém? Nós devemos declarar pela fé. Agora, os milagres de Deus só vão acontecer da forma em que a gente acreditamos, quando nós estivermos cheios da presença dEle, cheios do Espírito Santo. Não adianta nós querermos realizar milagres se não tivermos intimidade com Ele, se não tivermos a resposta dEle para profetizarmos e declararmos. Amém, queridos? Palavra de fé tem que ser declarada para que as pessoas creiam que Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Então, aquele homem, ele acreditou. Aquele homem, ele tomou posse da palavra de Jesus. E ele viu o milagre acontecer. Amém? Assim como muitas pessoas também viram Jesus fazer o milagre lá no casamento, no capítulo 2 de João, onde Jesus estava ali, acabou o vinho e ele transformou a água em vinho. Também aquela mulher samaritana que foi transformada. Depois Jesus também cura o filho desse oficial. Aleluia! Jesus é poderoso, querido. Jesus é poderoso. E Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio, eu tomo posse dessa palavra, querido. Eu tomo posse porque eu creio nos milagres. Como eu falei, hoje mesmo eu já posso testemunhar o milagre de Jesus na minha vida. Amém? Confiarmos nele é a melhor coisa que tem, querido, para que o milagre se realize. Amém? Então não desanime, creia, acredite, tome posse, porque Deus vai fazer muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Hebreus capítulo 11, no versos 1.
Hebreus 11, versos 1. Todo mundo conhece já, eu creio que você já conhece essa palavra de cor, né? Que fala sobre a fé. Amém? Que diz assim, olha, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como que pode isso? É a certeza daquilo que vai o quê? Acontecer, mas que você não está vendo. Mas a Bíblia diz que a gente tem que começar a visualizar o milagre. Amém? Quando você orar por uma pessoa, querido, você não tem que orar só declarar, você tem que começar a visualizar as mãos de Deus sobre aquela pessoa, o milagre acontecendo. Amém? Então fé é isso, fé é a certeza das coisas que ainda vão acontecer, mas a gente tem que visualizar, a gente tem que acreditar, tomar posse. Amém? No versos 11 e 12 também diz assim, olha, pela fé Abraão e também a própria Sara, né, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia! Então, assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aleluia! Queridos, eu tenho acompanhado essa série que tem acontecido de Gênesis e realmente a gente vê que Abraão ele era um homem tão humilde, mas que tinha muita fé. Abraão era um homem de muita fé, querido. Ele acreditou na promessa até a promessa se concretizar na sua vida. Amém? E olha que isso foi acontecer tantos anos depois, mas ele nunca deixou de crer. Ele nunca deixou de acreditar. E tem coisas na nossa vida que vai ser assim. O milagre na vida do filho daquele oficial foi instantâneo. Quando Jesus declarou, o milagre aconteceu. Mas tem milagres em nossas vidas, tem coisas em nossa vida que só vai se manifestar tempos depois. Amém? Mas a gente não devemos deixar de crer. Devemos tomar posse, como diz em Hebreus 11, 1. Amém? Visualizar o milagre, porque vai acontecer, querido. No tempo e na hora certa, Deus fará. Há milagres na sua vida que vai acontecer rapidamente, mas há coisas que a gente vai ter que esperar o tempo de Deus. Aleluia! Pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Amém, queridos? Então vamos tomar posse dessa palavra e gerar uma fé dentro de nós que possa se manifestar não só na nossa vida, mas também na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Porque quando as pessoas ouvirem o milagre se manifestar, querido, todos virão ao seu encontro, querendo saber quem fez aquele milagre na sua vida. E você vai poder dizer para aquela pessoa, olha, foi Jesus, o Nazareno, o poderoso, o autor da fé, aquele que morreu na cruz por mim e por você, que deu a sua própria vida, e aquele que falou que todo aquele que nele cresce não ia perecer, mas iria alcançar a vida eterna. Amém? Aquele que disse que todo aquele que cresce nele veria a glória de Deus. Então, tome posse. Quer ter vitória na sua vida? Pratique fé. Pratique fé. Seja qualquer área da sua vida, querido, não importa. Deus é poderoso para fazer. Amém? Graça e paz. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te edificar e te encorajar ricamente para que você seja muito abençoado, não só hoje, mas todos os dias de sua vida. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, você, sua família, seu trabalho, tudo aquilo que você quiser
e estiver colocando diante de Deus, creia que pela fé você vai tomar posse. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Amém. Amém.